A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que tenho de poder gravar esse vídeo para que a gente dê sequência dos nossos estudos, pois estamos impedidos de nos reunirmos, de nós nos congregarmos na nossa igreja, infelizmente, por conta dessa pandemia. Mas Deus tem provido a tecnologia e eu louvo a Deus pelas condições que Ele nos deu através da tecnologia de nós podermos nos aproximar dos irmãos, distantes fisicamente, mas espiritualmente e tecnologicamente estamos ligados, né? Nós estudamos até agora 5 sermões do Monte, capítulo 5 de Mateus, onde nós tratamos a respeito do Sermão das Beatitudes. O sermão que foi interrompido por conta da quarentena decretada seria na quarta-feira passada, seria o sermão de número 6, se eu não me engano. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 8 é o texto que nós estaremos estudando hoje, pois deveríamos ter feito isso na quarta-feira passada. Se você tem a sua Bíblia, me acompanhe por gentileza. No capítulo 5, versículo 8 do Evangelho de Mateus, está escrito: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É um texto em que nós estaremos meditando e dando sequência então nos nossos estudos, amém? Assim como no primeiro mandamento, né, o local-chave dessa bem-aventurança ou da ação desta bênção de Deus é o mesmo que nós encontramos também aqui no versículo de número 8. Portanto, se no primeiro mandamento o local onde se opera isso é dentro do coração do homem, né, num coração humilde, no interior do homem, da mesma sorte, no versículo de número 8, o Senhor Jesus está dizendo que bem-aventurados são aqueles que são limpos de coração. Então, o local-chave desse texto do versículo 8 é o coração do homem, assim como nós encontramos também no primeiro verso. Então, a pureza aqui que o Senhor Jesus trata é exatamente a ideia que Ele quer nos ensinar acerca deste mandamento tão glorioso para a nossa vida, né? E a pureza que nós vamos encontrar, que Jesus quer trabalhar no coração dos seus discípulos, não é aquela pureza farisaica, né? Então, ou seja, não é aquela pureza externa, aquilo que nós fazemos para fora, aquilo que as pessoas enxergam, né? Mas pelo contrário, é exatamente naquilo que é interno, dentro do nosso coração. Então, o local operativo desta bênção, né, que acompanha este mandamento do Senhor é o coração, o que está dentro do coração do homem. Portanto, se nós estamos tratando da ideia de pureza, limpo de coração, estamos falando limpos, né, do seu interior, dentro de sua alma. O Senhor Jesus quer encontrar nos seus discípulos esta bendita pureza. Então, as questões que o homem enxerga são as questões externas, né? Mas as coisas internas, o que está no interior do nosso coração, somente Deus pode observar. Então é nesse sentido que o mandamento do Senhor Jesus está vindo através do versículo de número 8, que é bem-aventurado os limpos de coração. Qual o sentido da palavra limpo de coração? Nós poderíamos pegar o sentido literal desta palavra e falarmos de uma limpeza de doenças, por exemplo, né? Uma pessoa que tem problemas cardíacos, mas não é esse sentido literal que Jesus está tratando. Poderíamos aplicar também o sentido ético desta palavra, né? Livre de corrupção, por exemplo, mas não é nesse sentido que o Senhor Jesus Cristo também está tratando aqui nesta passagem. O sentido bíblico aqui que nós encontramos na passagem é o sentido de sinceridade, aquela ideia de você não ter culpa, aquela ideia da inocência. Então Jesus está falando para os seus discípulos que dentro do coração dos seus discípulos deve haver a sinceridade, deve haver a pureza, deve haver a inculpabilidade, ou seja, não aquela pessoa que nunca errou, ou aquela pessoa que está livre de errar. Não é nesse sentido, no sentido de que ainda que ela esteja
cometendo os seus erros. Na medida em que elas as cometem, elas vão purificando o seu erro com o arrependimento. Elas buscam arrependimento, encontram o perdão e permanecem inocente em Cristo Jesus. Então, o caso do versículo de número 8 indica para nós que a região que Jesus quer trabalhar aqui é a região do nosso coração. E quando nós falamos de coração, nós podemos tratar da ideia de pensamento, aquilo que está dentro da nossa própria mente, ou seja, nós podemos trabalhar a ideia de desejos, né? Então, o que brota dentro do nosso coração, aquilo que sobressai como desejo de dentro do nosso coração, é o assunto do qual o Senhor Jesus Cristo quer trabalhar conosco através do versículo de número 8. Então, limpo de coração, um coração puro, um coração sincero, né? Os fariseus da época do Senhor Jesus Cristo, eles trabalhavam muito a ideia da pureza externa, a externalidade dos justos, né? Aquela ideia de diante dos homens somos justos, somos puros, né? Mas dentro de si estavam cheios de impureza. No capítulo 11 do Evangelho de Lucas, do versículo 38 ao versículo 42, o Senhor Jesus vai trazer um alerta a respeito deste problema que os fariseus enfrentavam na sua época. No versículo 1, na parte B do versículo, Jesus já vai começar dizendo: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, Jesus está dizendo: tome cuidado com o fermento dos fariseus. O que significa isso? Os fariseus têm plantado como doutrina no coração das pessoas a ideia de que a pureza é aquilo que se vê externamente, mas Jesus chama isso de hipocrisia, ou seja, aquilo que você mede levando em consideração o interior do coração, o exterior do homem, é hipocrisia. Hipocrisia, nós sabemos, é aquilo que aparentemente é, mas não é. A aparência aparece, a parte externa aparece, mas dentro de si é uma realidade completamente diferente. Então, hipocrisia é quando uma pessoa não é totalmente sincera naquilo que ela está falando ou naquilo que ela está fazendo. E Jesus está dizendo: tome cuidado com essas pessoas, porque essas são atitudes farisaicas. Você já deve ter ouvido falar muito a respeito disso. Deixe de ser fariseu, atitude farisaica. Essa ideia de que Jesus está tratando exatamente, ou seja, uma pessoa que não é sincera completamente às vezes, ela é sincera só até um determinado ponto naquilo que ela faz ou naquilo que ela fala, ok? Então a pureza de coração está no fato de nós sermos transparentes nas coisas que fazemos e nas coisas que falamos. Nós temos que estar limpo diante das pessoas. Tem que haver pureza em nós diante das pessoas. Tem que haver uma relação transparente entre nós e o nosso semelhante, entre nós e o nosso Deus. A isso nós chamamos de pureza. É melhor nós sermos verdadeiros e solitários por conta da nossa decisão de ser verdadeiro, do que nós vivermos em falsidade e estarmos sempre mal acompanhados. Justamente por conta da falta de sinceridade, irá atrair pessoas da mesma laia. Ou seja, é melhor você estar só. Não estou dizendo que você deva viver uma vida de solidão, uma vida de ermitão isolado. Estou dizendo assim, a sua sinceridade, a sua transparência, muitas vezes vai trazer para você uma certa solidão, vamos dizer assim. As pessoas podem até se afastar um pouco de você, mas essas pessoas que se afastarem não são pessoas que vão te fazer falta. Você não pode estar andando do lado de pessoas que não são sinceras. Estas não contribuem em nada com a sua vida, não ajudam em nada, não acrescentam em nada na sua caminhada, ok? Então, um dos resultados da sinceridade do relacionamento é exatamente a confiança. Quando você é sincero, você afasta as pessoas que não compactuam do seu pensamento, mas você vai automaticamente gerar confiança naquelas que compactuam com o seu sentimento. Isso vai trazer pessoas
boas para você, ou seja, você vai atrair pessoas que vão compartilhar do mesmo pensamento. O resultado sempre será confiança. Pessoas que observam na outra a sinceridade, automaticamente gera confiança. Então, a pureza externa, aquela farisaica, aquela cerimonial, ela não é suficiente para demonstrar para as pessoas confiança. Ou seja, as pessoas podem olhar para as minhas práticas externas, mas de repente ela pode me pegar em um ato falho e vai gerar o descrédito. Então, o que é externo não necessariamente e é suficiente para demonstrar que eu sou uma pessoa que mereço confiança, eu sou uma pessoa que tenho pureza por causa de um ato externo, ok? Isso tem que estar dentro do meu coração, isso tem que estar sendo nutrido diariamente. O profeta Davi, o rei Davi, no Salmo de número 51, você vai encontrar o salmista dizendo palavras a respeito da sua consciência acerca das coisas internas dentro dele mesmo que eram pesarosas para ele. Ele vai dizer assim: esconde a tua face dos meus pecados, ó Senhor, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não lances fora de tua presença a minha alma e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele está aqui carregado de um sentimento verdadeiro e puro diante de Deus. Não é atos de aparência, não é atitude externa, mas ali é rasgar o seu coração diante de Deus e demonstrar sinceridade para Deus naquilo que você está sentindo, naquilo que você está passando. Existe uma frase interessante que diz assim que hoje em dia tem muita gente falsa reclamando de falsidade. E isso é verdade. Muitas pessoas com aparência de pessoas puras reclamando de atos de falsidade de outras, quando na verdade os atos do seu coração são atos de falsidade, falsidade contra Deus, falsidade contra o seu semelhante. Então, a palavra do Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 5, versículo 8 de Mateus, está nos chamando a atenção para sermos limpos de coração. É de dentro para fora. Existe uma outra frase interessante que diz assim: jogue fora as suas palavras e fale com as suas atitudes, porque são elas as mais fortes e mais sinceras que irão se estabelecer no coração das pessoas que te enxergam. Então jogue fora as suas palavras, mas fale com suas atitudes, ou seja, tire de dentro de si atitudes sinceras e verdadeiras que agradem a Deus e que agrade o seu semelhante. E uma outra parte do texto que lemos no versículo de número 8 é que os limpos de coração, existe uma promessa para eles. Qual é a promessa? Eles verão a Deus. O salmista no Salmo de número 15, do verso 1 ao verso 3, ele diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ele está pensando a respeito das questões eternas, das coisas celestiais. Então brota no seu coração uma pergunta muito importante: Senhor, quem vai habitar no teu tabernáculo? Senhor, quem vai morar no teu santo monte? Aí vem a resposta através do Espírito Santo, e ele então compõe esse inário, no seu inário ele compõe aquele que anda sinceramente. Ou seja, o primeiro requisito para se morar no santo monte, ou seja, para habitar no tabernáculo de Deus, sinceridade. Aquele que anda sinceramente, que tem sinceridade na alma. E outro, aquele que pratica a justiça. Nós já estudamos a respeito desta bem-aventurança. E aquele que fala a verdade no seu coração, não é a verdade da boca para fora, né? A aparência, o legalismo, né? De falar uma coisa e o seu coração está praticando outra. Isso é hipocrisia diante de Deus. Isso é insinceridade para com Deus, insinceridade para com o seu semelhante. E aí ele vai completar dizendo que é aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo.
aquele que fala mal, aquele que inventa mentiras, aquele que aumenta as coisas a respeito do seu irmão, da vida do seu irmão, que não se contém. Aqui é o fofoqueiro, né? Aquela pessoa que não tem domínio da sua língua e fala coisas que traz prejuízo para a vida do seu irmão, né? Ele não faz mal ao seu próximo. Essa é uma condição de se habitar e morar no tabernáculo de Deus. E também não aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, ou seja, ele não aceita nenhuma ofensa. Se alguém chega para falar mal do seu irmão, ele diz: para aí, ele é meu irmão. Ah, mas ele estava errado, ele estava, mas vai melhorar, nós vamos ajudar, mas eu não vou compactuar e não vou falar mal, porque isto é insinceridade, é falta de amor ao próximo e falta de sinceridade para com ele que não está aqui entre nós e para com Deus que está nos vendo falar mal do nosso irmão, né? Então, um coração livre da falsidade é um coração de discípulo. Um coração cheio de sinceridade é um coração de discípulo. E este coração cheio de sinceridade vai ver a Deus. Só verá a Deus um coração livre de falsidade e um coração cheio de sinceridade. É por isso que Paulo escreve em Filipenses, no capítulo 4, no versículo de número 8: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, o coração de um discípulo é limpo, é puro, e o coração puro, um coração livre de falsidade, este coração verá a Deus. Um vídeo resumido. Espero que Deus tenha tocado no seu coração. Espero que Deus trabalhe pelo Espírito de Deus no seu coração para que esta palavra penetre aí dentro e faça a vontade do Pai, assim como no meu, mas também no seu coração. E que a graça do Senhor esteja conosco nesses momentos de dificuldades que estamos passando. Que o Senhor te guarde, guarde a sua família e estabeleça essas e cumpra as promessas dele na sua vida, na medida em que você obedece a palavra, pratica a palavra e ela então traz as bênçãos. Bênção de bem-aventurança, bem-aventurados limpos de coração. Por quê? Porque você vai ver Deus. A condição de ver a Deus, a condição de morar com Deus, a condição de acessar o tabernáculo de Deus, a condição de estar com Deus eternamente é através de um coração limpo de falsidade e um coração cheio de sinceridade para com Deus e para com o seu semelhante. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja contigo e você certamente está dizendo amém aí na sua casa onde você está. Que a paz de Cristo esteja e reine em seu coração. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.